bem-vindo à primeira videoaula do seu curso de Portaria e Recepção. Nele você vai aprender que as duas funções, portaria e recepção, são uma só. O certificado que você pegou, ele vale para você trabalhar nas duas áreas. As empresas, elas podem te contratar para você trabalhar como porteiro, para você trabalhar como recepcionista, nas duas áreas, tá bom? E é o seguinte, algumas empresas dão vários outros nomes para essa profissão. Podem te chamar de atendente de portaria, recepcionista, vigia. Vigilante é aquele que trabalha armado, vigia é aquele que trabalha desarmado. Tanto é que alguns lugares até chegam a nos chamar de controlador de acesso. Então, isso é o que vem no seu certificado. No verso do certificado vem o cronograma de assuntos, tudo aquilo que você vai aprender aqui comigo. Então, vamos lá. Hoje em Santos, aqui da IJS Cursos, tá bom? É um prazer saber que você escolheu fazer o curso aqui comigo. E é o seguinte, eu já tenho vários anos de experiência. Todo o pessoal que vem fazer o curso aqui faz uma ficha, tira uma foto e aí nisso eu passo para o computador. Não é a ficha que o aluno escreve que é enviado para as empresas, né? Tem uma ficha específica que eu passo para o computador, faço toda uma adaptação e começo a enviar para as empresas. Então, são mais de 100 empresas que vão receber a ficha dos alunos. Então, as chances são grandes. Mesmo agora, esses dias, né, com a questão da pandemia, ainda estão convidando muitas pessoas para ir nas entrevistas. Então, fique de olho no seu telefone, não troque de número, pois a empresa poderá te chamar. Então, fique extremamente atento. Olá! Para começar, vamos falar sobre a hierarquia dentro das empresas. Pode ser que você trabalhe em um prédio comercial. Lá vamos ter os moradores, depois nós vamos ter o síndico, que é o administrador ali do condomínio. Depois, nós vamos ter uma profissão que é o zelador. Algumas pessoas acham que o zelador é o cara que fica limpando o prédio, mas na maioria das empresas não é isso. Ele é o encarregado, é ele que vai fazer o treinamento de integração com a gente, que vai nos passar as regras, nos passar as informações. Então é quem vai nos apresentar o serviço. Depois do zelador, aí que vem a gente trabalhando na portaria. O lugar que é considerado como portaria, a maioria das vezes, é aquele que fica com a porta fechada, que possui interfone, onde toca, a gente precisa atender e fazer toda uma investigação. Tem lugares que precisa fazer cadastro, né? Pedir RG, identidade, tirar foto da pessoa. Existe um sistema onde a gente coloca todas essas informações. E geralmente, cada empresa vai seguir uma regra diferente. Tem lugares que precisa fazer o cadastro e tem lugares que não há necessidade de fazer o cadastro. Quem vai me explicar isso? Nos primeiros dias, se tratando de um prédio residencial ou prédio comercial, na maioria desses lugares são os zeladores que me passam as instruções. Geralmente quando é à noite, que é o horário que eles não trabalham, quem me passa essas instruções são os próprios síndicos, tá? Outro exemplo de hierarquia é se você for trabalhar em uma empresa, uma concessionária, uma loja. Tem vários lugares que contratam a gente para ser recepcionista. Você já viu no supermercado aquele lugar de recepção onde as pessoas ficam guardando os pertences, as mochilas? Aquilo ali é uma função de recepção. Troca de mercadorias, ficar de olho na entrada e na saída das pessoas, aonde tem os gerentes, tem os fiscais encarregados. Depois temos a gente trabalhando na recepção. Qualquer dúvida, quem nos ajuda geralmente são os fiscais e encarregados, que estão ali acima de nós. Se deu alguma confusão, algum problema que eu não sei o que resolver, neste caso, eu vou ter que chamar o encarregado. Mas existe também uma outra possibilidade nas questões de hierarquia, e é aonde tem o maior número de vagas, é para trabalhar nas empresas terceirizadas. Você já ouviu falar? Hospitais, clínicas, hotéis, em vez deles mesmos contratarem os funcionários, eles contratam a empresa terceirizada para a empresa terceirizada ela prestar o serviço. Então, a gente é contratado da empresa terceirizada e de lá eles vão nos colocando em vários postos de trabalho dentro da cidade. Então, isso é o que acontece quando se fala das empresas terceirizadas. Lá nós vamos ter a empresa, a administração, os fiscais vão até os postos de serviço, olham a nossa roupa, olham o nosso cabelo, nossa barba. A gente tem que estar impecável. As mulheres com o cabelo muito bem penteado. Tem lugar que exige maquiagem, tem lugares que não pode maquiagem, até a cor das unhas.
As empresas terceirizadas criam uma rotina de observar tudo isso. Então, você já tem que estar preparado, pois a maioria das oportunidades onde nos chamam para trabalhar são nas empresas terceirizadas. Estou aqui de volta e a nossa próxima aula é sobre o seguinte, sobre o que faz quem trabalha em uma recepção em uma portaria. A primeira das coisas que as pessoas fazem é atender o interfone. Sempre que chega um visitante, eu preciso atender o interfone, perguntar com quem ele veio falar, com quem ele quer falar, e sempre fico também de olho no sistema de câmeras, que é chamado CFTV. Aqui está passando alguns vídeos onde a gente tem que ficar acompanhando tudo o que se passa. CFTV, Circuito Fechado de Televisão, são as câmeras posicionadas em locais estratégicos, elevadores, corredores, na entrada da empresa, na entrada dos prédios, para vigiar quem está entrando e quem está saindo, observando tudo. A gente na recepção fica só observando, não mexemos mesmo no sistema de câmeras, mas é bom a gente saber. Outra coisa que a gente faz, em alguns lugares, também é obrigatório a gente saber utilizar os rádios comunicadores. A hora certa de apertar o botão de acionamento, falar, existem alguns códigos que são utilizados, QAP, QRA, QRU, que na sua apostila tem o significado de cada um deles. Mas é claro que de empresa para empresa, algumas é obrigatório e outras não. Também temos outra coisa. Todas as vezes que recebemos uma encomenda, a gente tem que fazer um negocinho que é chamado protocolo de entrega de encomendas. Existe um caderno que os respectivos proprietários, funcionários ou moradores na clínica, no hospital, tudo eles precisam preencher e assinar nome conforme está em sua apostila. Isso você jamais poderá se esquecer, pois faz parte. Se sumir algum desses objetos, ai meu Deus, vão querer cobrar de você. Então tome muito cuidado. Sempre quando for entregar algum objeto para o dono, quem é o recebedor? Como é que você sabe? Quando o carteiro ou as transportadoras vem entregar, aqui ó, tem um código de barras, em cima dele tem um protocolo, que é o número de rastreamento, que mostra por onde essa encomenda passou. Tem também o nome, os dados da pessoa que vai receber. Sempre confira no sistema de controle de acesso se as informações realmente correspondem a um nome de um morador. Outra coisa que a gente também faz quando trabalha na recepção é utilizar o telefone para ligar nos ramais da empresa. Vão chegar pessoas para fazer uma entrevista, eu preciso ligar para saber se essas pessoas realmente estão autorizadas a fazer a entrevista. Algumas vezes, algumas empresas até chegam a deixar umas listas já antecipadas com o nome das pessoas, mas se não deixarem, é você que precisa fazer todo esse controle, ligar no departamento e perguntar: senhor RH, realmente está esperando tal pessoa que chegou para fazer uma entrevista? Tudo isso são atividades que fazem parte da recepção, além de ficar controlando quem entra, quem sai, a hora que entra, a hora que sai. Tem sistemas que precisa fazer cadastro, tirar foto, então é uma série de exigências. Quem me passa essas exigências nos primeiros dias são os encarregados. Assim como tem os lugares um pouco mais complexos, também existem os lugares mais simples, que não têm tantas exigências assim. Até a próxima videoaula. Olha eu aqui de novo, próxima videoaula. É o seguinte, agora vamos aprender a utilizar os rádios comunicadores. Aí na sua apostila você vai ver que tem códigos Q, tem os códigos fonético e tem os códigos numérico. E sim, para dizer positivo e não para dizer negativo. Isso aqui são códigos padrões que vigilantes, porteiros, policiais, fiscais de loja, operadores de câmeras, recepcionistas, vigias, controladores de acesso, estacionamento, todos eles utilizam. Aqui no rádio nós vamos ter alguns botões que você tem que lembrar. Aqui são testes quase não utilizados. Aqui nós vamos ter o botão de apertar para poder falar, antena. Esse botãozinho aqui é chamado de botão da frequência, mas quem configura isso, não se preocupe, não é você. Quem configura isso é a empresa que já deixa configurado. Depois disso eu tenho esse botãozinho que é o de ligar. Quando a gente liga o rádio, ele já nos diz qual a frequência que tem que estar. Os dois rádios estando na mesma frequência, vai funcionar da seguinte forma. Quando um pressionar, a luzinha vai ficar vermelha e vai ter que aproximar da boca e falar. Por exemplo, QAP, terminou, soltou. A outra pessoa, ao ouvir,
também vai ter que fazer a mesma coisa para poder responder. Se é QAP, olha aí na apostila para você saber o significado, hein? Quando vai responder, positivo. Apertou, espera assim uns 3 segundos para dar certo e aí você apresenta a resposta. Isso aí seria a utilização dos rádios comunicadores. Não é todo lugar que tem, mas hotéis, grandes empresas geralmente utilizam essa tecnologia, tá bom? Então, tente, leia tudo aí com bastante atenção. Olá, e aí, tudo bem? Olha, nessa próxima videoaula, vou falar para você sobre o sistema de controle de acesso, sistemas inteligentes, onde contém nome, todos os detalhes, números de ramal, todas essas informações. Então agora, preste bastante atenção, que eu vou mostrar para você o funcionamento, o preenchimento, que dados precisam ser colocados, por exemplo, em um hotel, por exemplo, em uma empresa, em um condomínio, em um clube, uma festa, uma lista com dados de pessoas, tudo isso feito de forma eletrônica através de sistemas de controle de acesso. Então preste bastante atenção para aproveitar ao máximo a próxima videoaula. Aqui nós estamos vendo a primeira página do sistema, né? É claro que as empresas permitem com que a gente utilize o mouse. Por exemplo, esta foto é de um local chamado Orion Business Center, o maior prédio do Brasil, atualmente construído em Goiânia. Olha só, aqui nós temos usuário, login, né? Você vai colocar seu nome. Vamos supor que é George. Colocou o seu nome. Veja que conforme você passa o mouse, já vai aparecendo o significado do que escrever. A senha. Vou colocar 1, 2, 3. Cliquei OK, confirmei. Nesse momento eu tive acesso, ó, a um monte de informações. Aqui ao lado, ó, eu tenho administração, financeiro, o número dos ramais, ligações para números de emergência, cadastros. Lembra que eu disse na primeira aula antes que tem vezes que tem sistemas que precisa fazer cadastros, ó, familiares, parentes, iFood, motoristas, funcionários, prestadores de serviço, diaristas, serviços de emergência, manutenção e reforma. Olha aqui, acesso à lista com o nome dos funcionários, nome, RG, CPF, CNH, data de nascimento, qual empresa trabalham, número de ramal para a gente ligar, e-mail, carro, placa, a cor do carro, a placa, o número da vaga de garagem que o carro pode parar. Voltei. Vou ver quais são as empresas que tem nesse prédio. Empresas, geralmente no próprio sistema tem uma lista com o nome das empresas que tem ali. Nos lugares mais simples tem até uma placa que fica do lado de fora dos elevadores para a gente poder fazer a visualização. Mas nos lugares mais modernos, tudo isso no computador e todos os dias você operando e fazendo todo esse passo a passo aqui no sistema. Nessa próxima videoaula, vamos aprender como fazer um cadastro no sistema. Estamos aqui ainda no Orion Business Center, o maior prédio de Goiânia, do Brasil, construído em Goiânia, hein? Ó, cliquei em cadastrar visitante. Aqui eu vou ter que escrever o nome. Vamos colocar aqui José. É claro que lá você vai preencher o nome completo da pessoa. Aqui o RG, o ideal é pedir logo, senhor, por favor, me empreste o seu documento. Observe o documento da pessoa e vai preenchendo todos os dados, ó, CPF, número de CNH. Existe alguns lugares que pede até a CNH da pessoa, ou dá a opção, né, de colocar o RG, ou colocar o CPF, ou colocar a CNH. Aqui a data de nascimento, telefone fixo, celular, e-mail, data que a pessoa está aparecendo lá para fazer a visita, né, qual o endereço da pessoa, o CEP. E aqui eu tenho, ó, digitalizar foto ou documento. Cliquei. Geralmente já tem uma webcam conectada ao sistema, onde a gente já clica, a webcam já funciona e a gente já consegue sincronizar com a foto da pessoa. A gente pega a própria câmera e posiciona ali no rosto da pessoa. Digitalizar o documento, existem máquinas de scanner onde a gente utiliza para digitalizar o documento da pessoa. Terminou, salvou. Olha aqui embaixo, tem autorização de entrada, pois você não pode abrir o portão para ninguém ou pessoas desconhecidas. Você precisa pegar uma autorização. Aqui eu vou escrever qual empresa que eu liguei, o nome da pessoa com quem eu falei, o número do ramal que eu liguei e o motivo da visita. Parece ser até indelicado perguntar, mas algumas empresas fazem necessário fazer essa pergunta. Depois salvou, pronto, que vem o próximo cliente para você atender. Viu o tanto que é fácil?
Nesta próxima videoaula, estamos aqui observando um sistema de controle de acesso de um hotel. Aqui você vai ser atendente, você vai ser vendedor, você vai ser caixa, né? Vai desenvolver várias atividades no âmbito do hotel. Também tem a questão de usuário, também possui a questão de senha. Quando a gente clica em confirmar, eu tive acesso aqui, ó, aos dados, o que é vendido, o quarto, o que tem, tudo isso. Quem trabalha na recepção terá que saber todos os detalhes que são ofertados nesse local. Aqui nós temos a questão de fazer o cadastro. Quem acabou de chegar, quem quer locar um quarto, por exemplo, né? Se for esse de 139, já tem a opção aqui. Ixi, olha, muito fácil, só preencher apartamento, nome, você vai ter acesso à garagem, RG, CPF, endereço, formas de pagamento, o dia de entrada, o dia de saída, alguma observação e cadastro finalizado. Aqui ao lado, ó, eu também tenho o número de ramais, que através do telefone eu ligo. Por exemplo, quero pedir para trazer o carro do hóspede. Eu ligo no estacionamento, seria o ramal número 41. Alguém veio entregar um currículo, ramal 35, RH. Alguém quer falar com o gerente, ramal 38. É claro que isso aqui são exemplos, né? Cada empresa terá seus próprios ramais. Aqui eu também tenho, ó, lista com o nome dos hóspedes, onde você vai saber quais os quartos estão ocupados, quais os ramais dos quartos, os valores pagos, que dias que eles entraram, que dias que eles saíram, né? Então, tudo isso informações para que você tenha acesso no sistema de controle de acesso. Muito fácil. Viu aí? Olá, estamos aqui na nossa próxima videoaula, desta vez falando sobre a utilização dos elevadores, que quem trabalha na recepção, na portaria, é o responsável por ajudar as pessoas a utilizarem o elevador. Aqui no elevador nós vamos ter os botões, onde a gente tem que pressionar para que o elevador possa funcionar. Por exemplo, se a pessoa veio no 805, o 8, ele corresponde ao número do andar, e esse é o número que a pessoa tem que apertar dentro do elevador. O 05, ele corresponde só à ordem das portas. O ideal é que a pessoa que esteja trabalhando na recepção, ela diga o quê? Senhor, entre no elevador, aperte o número 8, ao sair, observe o número das portas. Aí na sua apostila, eu tenho certeza que essa dica está disponível aí para você, sobre subir, qual andar apertar, e também para descer. O térreo pode ser a letra T, pode ser a letra P. Temos também as questões de garagem, né? Subsolo 1, subsolo 2. Tudo isso são informações importantes para você ajudar as pessoas a se movimentarem e se locomoverem dentro da empresa, dentro do prédio, do condomínio, até mesmo um clube, né? Mas, sabe, hospital, hotéis que tenham os elevadores. Muitas pessoas não sabem, talvez até mesmo nunca utilizaram um elevador, e cabe a você tentar ajudar essas pessoas. Olá! Nessa nossa próxima videoaula, vim aqui falar para vocês sobre essa primeira folha aqui, ó. Nesse começo aqui tem essa mesma explicação que eu vou lhe dizer agora, que nela está falando sobre o relatório. É um documento que é obrigatório quem trabalha em uma portaria, uma recepção, fazer este documento todos os dias. Nesse relatório você precisa colocar todos os equipamentos que tem dentro da empresa sob a sua responsabilidade, conferindo até mesmo em alguns lugares a quantidade de cadeiras que tem numa recepção, controles do ar-condicionado, chaves, controles de portão das garagens, pois se sumir algum desses objetos, acaba sobrando a responsabilidade para você. Então, tudo isso, quem trabalha na recepção, todos os dias precisa fazer a conferência. Esse texto, ele é escrito numa modalidade ata, onde não pode ter espaços, não pode ter parágrafos, é um texto contínuo, é um caderno só, para que todos os funcionários possam escrever. Não pode haver rasuras, não pode haver erros, a caneta melhor é azul ou preta. Jamais se deve escrever neste documento com canetas de outras cores. As empresas proíbem isso e te avisam. E diariamente ou semanalmente, se trabalhar nas empresas terceirizadas, os fiscais, eles podem ir até a sua empresa e pedir para ver esse documento. Por isso, ele sempre tem que estar preenchido. Todos os dias, na hora que você chega, você começa a escrever. No decorrer do dia, você vai acrescentando o que aconteceu. E na hora que você vai embora, você finaliza escrevendo tudo aquilo que você deixou em perfeita ordem, em perfeitas condições. Então, essa foi a próxima videoaula.
Estamos aqui de volta, pessoal. E olha só, agora vamos falar sobre um negócio chamado CFTV, que é Circuito Fechado de Televisão. A mesma coisa que dizer para vocês que são as câmeras que são instaladas em todas as empresas, elevadores, corredores, entradas, estacionamentos, que elas estão ali para vigiar tanto tudo aquilo que se acontece, mas também para vigiar o funcionário, hein? Então fique de olho. Nesse momento, quem trabalha numa recepção, numa portaria, geralmente é instalado ali para você um sistema de câmeras bem próximo ou na lateral, aonde você fica olhando, acompanhando a movimentação para ajudar na prevenção dos furtos, que seria um furto. Aquilo que é praticado por um elemento que pega um objeto ou subtrai sem o emprego de violência. Ou até mesmo o bandido pode estar planejando fazer um roubo e um assalto lá contra a sua empresa. O roubo e o assalto, esse pode acontecer com o emprego de violência. Pode ser física, uma agressão, uma violência, arma, faca, ou apenas uma violência psicológica, onde o bandido chega com uma conversa, acaba te iludibriando e obrigando você a fazer uma coisa com que você não queira, deste modo com a violência psicológica. Então o sistema de câmeras, tem lugares que as câmeras gravam, tem lugares que as câmeras não gravam, então não podemos confiar 100% no sistema de câmeras, é só um elemento de prevenção que ajuda aos elementos perigosos saberem que naquele local pode ser que eles estejam sendo monitorados. Tem lugares que gravam por 5 dias, por 7 dias, 30 dias, vai depender do sistema instalado na empresa, tá bom? Até a próxima! Olá, estamos de volta. Agora vou falar para vocês sobre os sistemas de alarme, aquilo que você já deve ter visto em muitas empresas. E quem trabalha numa recepção, numa clínica, num hotel, num hospital, em algum local, é o responsável pelas senhas, tanto pela senha de armar, tanto quanto pela senha de desarmar. Nisso você precisa ter gravadas elas em mente. As empresas podem pedir para você ser o responsável pelo sistema de alarme. Alguns lugares pode ser até feito por biometria, aquela identificação da digital, que você chega, coloca o seu dedo no leitor, ele faz a identificação, ele reconhece e abre o portão para você entrar. Alguns lugares têm sistemas super modernos de inteligência, onde eles criam um dedo onde diz que é senha de normal e um dedo onde é senha de perigo. A senha de normal é aquele dedo que você utiliza todos os dias. Pode ser digital ou pode ser através de números também. Alguns lugares, quando você coloca a senha de perigo, já é enviado um alerta para a empresa que faz o monitoramento, que imediatamente já aciona a polícia para ir até o local, para prestar toda a assistência para as pessoas que estão ali. Então isso seria o funcionamento do sistema de alarme. Pode ser por biometria ou pode ser por números, senhas de normal e senha de perigo. Se digitar a senha de perigo, aciona-se as autoridades para que elas possam vir imediatamente prestar um socorro para você. Tome muito cuidado com essas senhas quando a empresa fornecer para você. Olá, voltamos aqui para a nossa videoaula. Agora vamos falar sobre um sistema chamado CFTV, Circuito Fechado de Televisão. Clínicas, hospitais, hotéis, shoppings, supermercados, todos eles utilizam essa ferramenta para ajudar a evitar os furtos, que são aquelas situações que acontecem sem o emprego de violência. Muitas das vezes o cliente, um funcionário, pois existem os furtos internos praticados pelos funcionários e os furtos externos, esses praticados pelos clientes. Podem pegar um produto. Se é um prédio, um condomínio, quem trabalha na recepção, na portaria, precisa ficar de olho em tudo. Se é um hospital, a mesma coisa. Coloca um monitor de câmeras logo ali atrás para que você possa verificar o que está se passando em todos os lugares. Nisso, você precisa ficar de olho em todas as situações que estão acontecendo. Quem entra, quem sai, fiscaliza toda a movimentação interna e externa do ambiente, para ter certeza que não está acontecendo nada de errado, para prever se um bandido está há muito tempo parado ali na frente da empresa, do prédio, pois pode ser algo perigoso. Você precisa tomar cuidado e avisar as pessoas, os moradores, os hóspedes, no caso de uma empresa, sobre tudo aquilo que está acontecendo. Já situações de roubo e assalto, essa envolve um emprego de violência, que pode ser física, grave ameaça ou até mesmo uma violência psicológica. Essa talvez não vai acontecer de uma vez, mas você vai ter que ficar de olho através do sistema de câmeras para impedir que essas situações venham a acontecer no seu ambiente de trabalho.
Nas empresas, sempre quando a gente trabalha na recepção, nós vamos ter dois processos. Nós vamos ter um, que é o atendimento aos interfones, esses que ficam do lado de fora da empresa, aonde o visitante chega, ele toca, ele fala conosco, e aí neste momento você vai ser obrigada a fazer meio que uma investigação, perguntar com quem ele quer falar, qual o motivo da visita. Depois desse momento, fez todas essas perguntas, saiba o nome dele, com quem ele quer falar, tenha certeza, se ele está em dúvida, não sabe direito com quem ele veio falar, a melhor opção seria, tem como você ligar para a pessoa e confirmar o número do apartamento, confirmar o departamento, você veio fazer uma entrevista, com quem foi que você veio fazer essa entrevista? A segunda etapa é que você precisa ligar no ramal, isso do departamento. Existem os telefones onde você disca o número do ramal. Você deve ter visto aquela onde eu mostrei o sistema de controle de acesso, que lá consta o número dos ramais dos departamentos. É nesse momento que você vai pegar o telefone, discar o número do ramal e você vai falar com o departamento da empresa. Nesse momento você vai perguntar: Senhor João, você realmente está esperando o José? Ele disse que veio fazer uma entrevista para uma vaga de recepcionista, ou para vaga de porteiro, vaga de atendente, vendedor. Um exemplo, né? Se fosse uma empresa. Se for um prédio, olha, vem aqui a dona Ana fazer uma visita para a senhora, diz que vai vender produtos e tudo mais. A senhora está esperando? Se disser que sim, pode deixar entrar, mas pode ser que o morador diga não, não deixe entrar. Então, nesse momento, infelizmente, a pessoa precisa ficar lá do lado de fora. Então, nós vamos ter essa parte. Só pode abrir o portão depois que você tiver certeza, principalmente nos prédios, nas empresas, onde a porta permanece fechada o tempo todo. É claro que um hotel, um hospital, alguns desses lugares, o serviço de recepção permanece com a porta aberta. Então, os visitantes, eles chegam e ficam frente a frente com você. Nesse momento, não vai ter um interfone, mas o uso do telefone também vai ser se dado no momento que você precisa ligar, tipo, no consultório, para saber se o médico realmente pode atender, já está disponível para atender aquela pessoa. Então, existe esse mesmo processo, independente do lugar onde a gente vai trabalhar. Fez tudo isso, algumas empresas ainda têm mais um, que é fazer um cadastro no sistema, pegar os dados. Você deve ter visto no passo a passo de mexer no sistema. É um exemplo. É claro que cada empresa tem um modelo de sistema diferente, que nisso você precisa observar também. Nesse sistema, onde nome, telefone, endereço, tirar foto, pegar documentos, existe até mesmo lugares onde faz revista, pedem para olhar dentro da bolsa da pessoa, se vem trazendo capacetes, algumas coisas, tem vezes que não pode entrar com esses objetos, então cada empresa tem as suas regras. Depois disso, a gente vai ficar acompanhando pelas câmeras. Se tiver elevador, a gente tem que ajudar as pessoas a utilização do elevador. Então, são várias funções para quem trabalha em uma recepção. Voltamos. Olha só, quanto que ganha um porteiro, uma recepcionista, um vigia, um controlador de acesso, um controlador de estacionamento? Pois essas funções são a mesma, só que dependendo do lugar, o perfil da pessoa. Quando se fala recepção, muitas empresas preferem as mulheres. Quando se fala porteiro, mais os homens. Quando se fala vigia, vigilante é aquele que trabalha armado, não é o vigia. O vigia é aquele que trabalha desarmado, onde a gente vê na frente das clínicas, na frente dos hotéis, onde fica só prestando um serviço de prevenção, onde as pessoas passam e se sentem mais seguras por ter aquela pessoa. A maioria das empresas contratam as pessoas por escalas 12x36, que é um dia sim, um dia não, aonde você pode ser contratado nessa escala. Mas também tem algumas empresas que você trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18 e sábado, das 8 até meio-dia. Isso vai depender da rotina da empresa e do cargo que a gente for colocado. A média salarial, conforme pesquisa no Cine, é média de 1.100 até uns 1.400, 1.600, isso vai depender do segmento da empresa. Eu posso ser contratado por uma empresa orgânica, que é quando eu sou contratado da própria empresa, ou eu posso ser contratado por uma empresa terceirizada, que eles me contratam e vão me alocando, me colocando em outros postos de trabalho, em outros lugares. O que mais tem? A maioria são empresas terceirizadas. As empresas orgânicas, que elas mesmas contratando, há uma redução no número de vagas. Onde mais se contrata são nas empresas terceirizadas. Essa média de 1.100 a 1.600, 1.400 reais. E benefícios, né? Ticket de alimentação, vale transporte, que isso vai depender de cada empresa. Isso só vai ser me ofertado e me oferecido e me informado exatamente no momento da entrevista. Geralmente não me falam isso antes do momento da entrevista. E também o horário de trabalho.
E isso, principalmente quando a gente está procurando emprego, é uma coisa difícil. Talvez a gente até tenha um desejo de ficar com as crianças, ter um momento de folga, mas nos primeiros dias, algumas empresas, até mesmo para testar a capacidade do funcionário, não definem uma escala certa para ele no começo. Primeiro, ele vai trabalhar uns 3 dias em seguida, 2 dias em seguida, que isso vai ser um conhecimento da empresa, como se fosse um teste, talvez até mesmo uns 5 dias de teste e adaptação do seu perfil na empresa para ver se realmente deu certo. Por isso que a maioria diz que quer alguém com disponibilidade total de horário. Então, seja essa pessoa, tenha disponibilidade total de horário sempre. Olha, voltamos. Outra coisa que nós temos que aprender é que nas atividades de portaria e recepção, nós também somos responsáveis, olha só, pelos sistemas de biometria, por sistemas de senhas que controlam a entrada e saída das pessoas, dos funcionários, dos moradores, no caso dos hotéis, até mesmo a entrada dos hóspedes, pois os bandidos estão de olho. E algumas empresas criaram o seguinte: existe uma biometria onde diz que está tudo bem, é aquela que a gente usa todos os dias para adentrar nas empresas, mas nós vamos ter também senhas de normal. E aí, se porventura alguém for surpreendido e obrigado a entrar na empresa sem a sua vontade, as empresas também criaram uma biometria de normal e uma biometria onde diz que a pessoa está correndo perigo, que já envia o alerta para as autoridades dizer que elas estão correndo perigo. Então são questões de segurança que são utilizadas. Dessa mesma forma, como tem a biometria de perigo, que é um dos dedos cadastrados, que vai representar esta opção, nós temos também a senha de perigo, que em algumas lojas, conforme está na sua apostila, tem as centrais inteligentes de alarme, onde uma loja, um supermercado, a gente chega, se trabalha na portaria ou como vigia, a gente é o responsável por controlar o sistema de alarme. Se nós formos surpreendidos, obrigados a entrar sem a nossa vontade, nós vamos digitar a senha de perigo, que já vai ser feito automaticamente o acionamento das equipes de monitoramento, que já vão fazer o acionamento da polícia, para que possa vir até o local, prestar uma assistência. Isso é uma coisa super interessante. Aqui em sua apostila, depois de tudo isso que a gente viu, todos os dias é obrigatório a escrita de um documento. Esse documento é o relatório, onde a gente relata tudo aquilo que aconteceu no nosso ambiente de trabalho, desde o momento em que a gente chega até o momento em que a gente vai embora. Precisamos conferir todos os equipamentos. Então, pegue a sua apostila e leia bem no início a explicação falando passo a passo o que precisa se fazer em um relatório. E mais embaixo nós temos o exemplo de um relatório. Não pode haver espaços, não tem parágrafos, é um texto contínuo, de canto a canto. Se você deixar algum espaço, algum parágrafo e alguém acrescentar alguma coisa, corre o risco até da pessoa imitar a sua letra. Então, se a pessoa fizer algo de errado e colocar a culpa em você, e se você tiver deixado espaço, a culpa realmente vai cair sobre você. Então, tome muito cuidado com isso para evitar qualquer tipo de problema e constrangimento. É um documento que precisa elaborar todos os dias. No momento em que você chega, começa a se escrever. No decorrer do dia, confusões, barulho, gritaria, funcionários brigando, menino gritando, tudo isso você precisa colocar no relatório conforme as reclamações que tenha. No final do dia, você finaliza com a conferência dos equipamentos, passando para o próximo colega de trabalho. Não se esqueça de fazer, todos os dias.